Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Letícia Lemos, sou coordenadora de social media da Concege. Olá, pessoal, muito boa tarde. Eu me chamo Renata Fonseca e estou atualmente no cargo de gerente de marketing na Concege. Bom, pessoal, para o nosso podcast de hoje, a gente vai tratar da temática de branding e a importância dele e também sobre como impactos negativos na esfera jurídica podem degradar a imagem de marcas, com o nosso convidado, Tiago Lajos. Prazer, Tiago. Você pode contar um pouco da sua trajetória profissional? Oi, Letícia, oi, Renata, obrigado Olá. pelo convite, né? Agradecer a Concege. É muito legal estar aqui, uma experiência muito bacana. Minha trajetória profissional, ela se iniciou lá atrás como estagiário, né, de comunicação. Passei dentro das agências de publicidade, eu posso dizer que eu passei por todas as áreas, desde atendimento, planejamento, mídia, direção de arte, redação, que hoje em dia se chama copywriting, né, pessoal? Até dono e diretor-geral. Aí passei para o outro lado do balcão, trabalhei muitos anos na Unimed também, participei do comitê de mercado da Unimed do Brasil também, onde a gente tratava, dentre outros assuntos, de marca. E agora eu realizo um sonho de infância, que é trabalhar na TV. A minha geração tem muito isso, né, de TV. A TV fazia parte do nosso dia a dia, ainda faz hoje, mas eu me lembro que enquanto criança eu ficava brincando e olhando a televisão e só parava na hora da publicidade. E hoje eu estou dentro da televisão, conduzindo aí a InterTV, afiliada da Globo. Faz parte aí de uma rede de afiliadas chamada Rede InterTV. São 7 afiliadas, 3 no Rio de Janeiro, 2 em Minas, 2 no Rio Grande do Norte. Nós falamos diariamente com 12 milhões de pessoas. Sou eu. Uau, incrível! Bom, Tiago, primeiramente, né, para a gente já começar entrando no tema, você que já tem aí uma trajetória incrível e uma história por trás, a gente queria saber um pouquinho sobre o que é branding. E aí, por quê, né? Essa palavra, apesar de ser uma palavra nova, principalmente ter se inserido no nosso contexto recentemente, é algo que, na realidade, já está no contexto de muitas empresas e até de pessoas físicas, né? Fazendo o seu branding pessoal. Mas explica para o pessoal um pouquinho o que seria branding, essa nomenclatura nova que já tem uma grande história aí por trás. O branding é um termo em inglês, né? Um ato de marcar, né? O branding ele vem de fazer marcar. Então, para compreender o que é branding, é importante que a gente compreenda o que é marca. Que está diretamente associada a uma reputação, a deixar um legado, né? Esse substantivo feminino aí que é o ato de marcar. Então, ele faz parte do nosso dia a dia, seja pessoas físicas ou jurídicas, como você bem disse, porque nós nada somos do que uma marca de nós mesmos perante aos outros, né? É isso que a gente constrói no nosso dia a dia. E quando se traz para pessoa jurídica, para empresas, o que a gente busca é traduzir tudo o que a gente faz no nosso dia a dia através de uma marca ou dessa marca associada a uma simbologia. E aí vem o branding. Então, o branding carrega o nome, mas carrega muito mais forte do que um simples nome, todo um propósito que está associado, todo um desejo, uma conduta que está associada àquele produto ou serviço que está sendo comunicado ali. É como se fosse um atalho entre o consumidor e o serviço ou produto, a empresa em si, né? Então, acho que, fazendo uma longa história curta, o branding é isso. O efeito, para mim, o efeito de marcar. Nossa, muito interessante e é muito impactante ver o quanto o branding lida com a parte comercial mesmo da empresa, a imagem da empresa, né? Eu queria saber como é que você acha que o branding, ele impacta o crescimento e o marketing mesmo da empresa, porque a imagem da empresa é uma coisa muito, como é que se diz? Que a gente tende a zelar, né? A imagem é tudo, basicamente.
é a nossa reputação, né? Isso. Muito se fala assim, plataforma on e off, tem um especialista de varejo daqui do estado, chama Fred Alecrim, ele fala de Onofre, que é o on e o off gerando reputação, né? E a marca, ela é isso, a marca é a tradução de uma reputação. Muitas pessoas passam a vida construindo aquela marca, e ela é mais forte muitas vezes do que o próprio produto. É o caso, por exemplo, da Coca-Cola, da Nike, as marcas, o brand value, né, o valor dessa marca, ele é muito mais forte, muito mais valioso do que os próprios ativos da empresa, né? Então, o que é isso? Ela é a tradução do core business da empresa, do grande ativo da empresa. A Coca-Cola hoje, ela não vende água gaseificada, né? Ela vende felicidade, ela vende abrir aquele momento de reunião entre a família. Então, é isso a marca Coca-Cola, né? Quando a gente vai para a Apple, por exemplo, o pensar diferente, é isso que ela traz para o consumidor. Então, ela cria um elo de afinidade com aquele consumidor que busca pensar diferente, pensar fora da caixa, comer do pecado original, que fez com que aí a maçã mordida, né? Fez com que a gente saísse do conforto do paraíso e vivesse isso que nós vivemos hoje em dia. É essa tradução da marca, pensar diferente. Então, a gente tem diversas marcas aí e é o desafio de quem trabalha com marketing, né? É você conseguir traduzir e falar na linguagem do seu consumidor aquilo que está nos bastidores. Desde o atendimento, na portaria do prédio, até o ponto de venda. Todas essas pessoas têm uma sinergia com aquela marca, e por trás daquela marca um propósito, e por trás desse propósito, novamente, pessoas, em afinidade com pessoas. Então, acho que esse é o maior desafio, né? Perfeito, é muito interessante isso que você falou. E aí, trazendo um pouquinho para o MEG, a gente se preocupa muito em manter a imagem assim, das empresas juniores como empresas sérias, porque é muito difícil a gente se inserir no mercado sênior com pessoas mais velhas e eles olharem assim para um bando de jovens querendo trazer inovação ou apresentar um trabalho. Então, a gente trabalha muito nessa questão de branding para trazer autoridade, no nosso caso, autoridade jurídica, para realmente a gente ter essa notoriedade no mercado e até validação, né, dessas empresas do mercado sênior. E aí, nesse sentido, como você enxerga que a imagem negativa de uma empresa impacta na segurança que os consumidores veem naquela marca ou naquela empresa? Primeiro eu preciso começar falando que eu sou jovem. Eu sou fã do movimento jovem. Sou fã do movimento de vocês e fui impactado assim super positivamente no evento onde eu fui palestrar, imaginando justamente que fosse ser algo pequeno ou não tão grande e poderoso como foi. E conversava inclusive com o Elias, que é o presidente, né, sobre a necessidade que há de expor ainda mais o movimento frente a lideranças locais e nacionais, para que reconheçam em vocês, de fato, o que vocês são e que representam dentro das instituições de ensino, né? Esse elo entre a academia e o mercado de trabalho, que é tão raro e tão importante. A gente percebe isso em outros países, a Alemanha trabalha muito forte o ensino técnico, né? E a gestão no mercado de trabalho, essa correlação muito forte. Mas voltando à temática, né, Renato? A marca, ela é tão importante quanto é perigoso o seu desgaste. Então, por exemplo, essa semana nós tivemos ali e trazendo para a área jurídica, né, mais propriamente dito LGPD, nós tivemos o case do hotel urbano. Então, onde o CEO do hotel urbano expôs os dados de pessoas físicas num grupo de WhatsApp e como aquilo impacta uma marca milionária, né, que lida com tantos stakeholders diferentes. Uma conversa de WhatsApp, ela impacta a marca a ponto dessa marca afundar na B3. Então, é tudo muito efêmero, né? Hoje, uma marca ela leva anos para subir
e ela leva segundos para cair. Coisa que nós não tínhamos que lidar algum tempo atrás. Mas com o advento tanto das redes sociais como das próprias interlocuções humanas frente a outras ferramentas, a marca ela se torna um ativo comum, cada vez mais comunitário, cada vez menos de uma só pessoa e cada vez mais exposta a julgamentos. Eu falo muito que essa geração agora, ela julga muito rápido e ela tem uma dificuldade muito grande a perdoar, né? E acho que é um legado dessa geração que já permeia para outras gerações também. Tudo vira uma praça pública e todo mundo tem uma opinião muito contundente a dar sobre algo ou alguém. E as marcas não estão distantes disso. Então, é muito importante que cada movimento que a gente faça, que a gente pense no posicionamento da marca. Não só como um ser inanimado, uma marca, mas como um ser que lida em várias frentes, que comunica em várias frentes, que carrega valores e propósitos com ela, e que tem algo a falar. Ela precisa se posicionar, né? A gente precisa se posicionar. A gente está na era do ESG, esses 3 pilares assim que se falam muito, da governança, da sustentabilidade e do social. E como é que as marcas se posicionam em relação a isso? E até em relação ao ESG, se posicionarem errado, caracteriza greenwashing. Então, o greenwashing é simplesmente você ser fake ao que você está propagando ali. E isso acaba com uma marca. Então, se você não faz, não fale, né? E se você fala, faça direito. É basicamente isso. E assim, para vocês de direito, acho que ainda mais, né? Acho que a gente precisa ter isso muito claro. Não sei se eu respondi toda a pergunta. Perfeito. Agora, só uma segunda questão que eu também gostaria de fazer uma pergunta, na verdade, em relação às pessoas, aos funcionários que trabalham em uma grande empresa, porque a gente sabe que o branding, a construção da marca, como você mesmo falou, demora anos a ser construída e podem acabar em questão de segundos, né? Descredibilizar. E aí, o que é que a gente pode fazer para que os funcionários que trabalham numa empresa não acabem descredibilizando de alguma forma, mesmo que, querendo ou não, de forma intencional, porque somos seres humanos, então, querendo ou não, uma eventual hora, alguém pode acabar cometendo erro. Então, como minimizar esses erros e como utilizar desses erros para conseguir alavancar o seu branding ou a sua marca? A marca traduz a cultura, né? E a cultura vem de cima para baixo. Geralmente a cultura é ligada ao dono, ao acionista e permeando todos os níveis hierárquicos de uma operação até chegar na ponta de contato, enfim, no primeiro escalão. Acho que essa cultura estando clara e evidente para todos que estão ali, e essas pessoas em sinergia com essa cultura, fica mais difícil que essa marca seja arranhada por um deslize de alguma dessas pessoas, porque você acaba dissociando o pessoal do profissional, né? Então, todos nós estamos sujeitos à falha, e é isso que nos faz tão bacanas, né? Nós somos passíveis de falha. Então, se elas divergirem daquilo que a marca prega, como embaixadores que são ou deveriam ser da marca, acaba impactando. E como é que a marca mitiga esse tipo de processo? Tendo uma gestão clara sobre riscos. Então, toda marca tem um manual de marca, e um manual de posicionamento de marca e uma gestão de crise. Então, dentro dessa gestão de riscos e gestão de crise, é importante que a gente tenha desenhados alguns cenários, né? Então, digamos, Letícia é nossa gerente comercial e falou mal da nossa marca. Como é que a gente se posiciona? Isso precisa estar desenhado, né? Se esse posicionamento ele está relacionado à posição pessoal de Letícia, a gente tem que ter outra conduta aí até interna, como é que a gente vai conduzir em relação a Letícia mesmo, ou afastá-la, ou acolhê-la e depois se posicionar ao mercado, mas sempre sabendo que não há uma dissociação evidente entre pessoa jurídica e pessoa física. Somos todos marca, né? No final das contas é isso.
Eu ia fazer um questionamento justamente sobre a gestão de crise, porque a gente vê muito midiático casos de marcas que tiveram danos muito prejudiciais à sua imagem por causa da segurança ou insegurança de certos produtos ou serviços. E eu fiquei pensando como seria essa gestão de crise, por onde começar, por onde é que poderia começar para resguardar o posicionamento e a imagem da marca que já foi danificada. O primeiro passo é você entender, né? Porque como toda marca está cercada de uma cultura muito forte, é importante entender aonde termina essa cultura ou como ela se comporta frente à crise que foi instaurada. Cada crise é um problema e cada problema é uma gestão, né? Então, se você tem ali, por exemplo, vamos chutar aqui, um problema que envolve uma questão racial, ou uma questão de igualdade de gênero, ou um posicionamento errado de algum colaborador em função desses aspectos. A marca ela deve primeiro compreender o que aconteceu e se posicionar de forma contundente de acordo com o que ela acredita, né? É isso. Porque a omissão é o acolhimento daquilo que aconteceu. Você se omitir é aceitar. E o aceitar, ele já se posiciona por si só. Então, é muito importante que a gente receba aquela informação, associe aquela informação à cultura da marca, e a partir de então você diz, de acordo com essa cultura aqui, dos nossos valores e nossas crenças, como é que a gente se posiciona? A gente abomina, a gente diz que não é uma prática correta, a gente sanciona internamente, a gente ressarce a sociedade, a gente faz outras ações de conscientização para que esse tipo de acontecimento não ocorra com outras marcas ou com aquela pessoa em outros cenários, né? Então, vou chutar aqui, a gente falando de igualdade de gênero, traz para dentro, vamos fazer oficinas, vamos mostrar como a sociedade se posiciona, vamos usar esse erro para crescer, né? Mas jamais dizer que esse erro foi um acerto, porque aí você está fazendo confronto com a sociedade e tudo aquilo que os seus clientes acreditam. Então, tem que se conhecer muito bem, tem que conhecer seu mercado muito bem, e acho que é não ter medo de errar, né? De assumir o erro, quer dizer. Erramos. Eu vi recentemente antes de começar o podcast, a gente falava aqui sobre a questão das vinícolas lá no sul, né? E a nota que a associação comercial ali daquela região soltou depois do ocorrido é um case a se estudar de gestão de crise, porque foi tudo contra o que a sociedade esperava receber naquele momento em comunicado, né? Acho que é isso, é você entender o cenário que você está inserido e como é que você se posiciona em relação àquilo. Errar, todo mundo erra, né? Acho que e está todo mundo suscetível a erro. Nosso trabalho enquanto marketing, enquanto jurídico, é antecipar cenários e conduzi-los da melhor forma uma vez que eles ocorram. E eu estava pensando justamente sobre as lições que outras empresas podem tirar de situações como essa, que você vê marcas errando, porém se posicionando e protegendo, né, a sua imagem. Que lições você acha que outras empresas podem aprender? Não tem manual, né? Não tem manual, assim, o nosso dia a dia é tão dinâmico e nós estamos sujeitos a tantas intempéries, né, da sociedade, assim, é difícil você tirar uma lição a partir de um ponto isolado, mas fato é que cada ponto desse acende um sinal de alerta, acende uma luz ali e traz uma discussão extremamente necessária para a sociedade. Então, você participar dessas discussões em torno do que aconteceu, por si só, já é uma fonte assim, inesgotável de aprendizado e de gestão de eventos futuros, basicamente, né? Então, não se omitir. Eu acho que não importa o que aconteça, a principal lição é você não se omitir, não fingir que não aconteceu. É a mesma coisa nós, pessoas físicas em casa, né? Você se omitir sobre algo
aceitar aquilo e por aceitar se posicionar. Uma frase que eu escuto muito no MEG e que, enfim, me veio à cabeça nesse podcast é errar rápido e corrigir rápido, né? Então, por mais que a gente cometa um erro, e eu digo como marca, né? Porque existem várias pessoas por trás, o importante é realmente a gente, como você mesmo falou, analisar a situação com cuidado que exige e não ser conivente com aquilo, mas corrigir aquele erro e evitar que outros erros iguais venham a acontecer. Porque eu também acredito que é errando que se aprende. Então, obviamente que com compliance, com um jurídico muito forte e com uma gestão, né, muito boa, você consegue evitar muitos problemas. Mas, ao mesmo tempo, vão ter problemas inevitáveis que vão acabar surgindo. E eu acredito que deles a gente tira as melhores lições e acaba realmente conseguindo atingir um patamar que, se a gente não tivesse errado, talvez não ocorra. Então, gostei muito, né, da sua aula que você deu aqui pra gente. E aí, nessa questão, eu queria voltar rapidinho no ponto que você tocou sobre as vinícolas. Porque eu estava dando uma olhada, né, nas notícias e, assim, eu fiquei um pouco assustada justamente como uma empresa tão grande não tinha controle, né, jurídico sobre questões trabalhistas, que é um ponto muito importante. E eu acho que aí vem daí a importância também que a gente pode tirar como exemplo de ter um jurídico forte e presente em empresas. Justamente porque se você tivesse um compliance, uma gestão de risco, talvez não tivesse ocorrido, digamos assim, essa crise também que está, ou se não, talvez o jurídico tivesse conseguido, por meio de um trabalho preventivo, analisar os riscos de eventuais contratações fora da lei e já tomar uma atitude, o posicionamento, passar para o CEO, para que ele pudesse tomar uma postura mais drástica frente àquela situação. E eu acho que esse é um problema muito grande das marcas hoje em dia. Em alguns casos, o gestor da empresa ele é muito distante dos funcionários, então ele pode acabar não sabendo o que ocorre ali no dia a dia, a questão de irregularidades. Acredito que assim, o básico passa por ele e as decisões, mas todo o resto você pode acabar não sabendo o que está acontecendo. Isso acaba gerando inúmeros problemas. O jurídico ali, ele teria que ter atuado, obviamente, antes, mas também durante e na mitigação depois, né? O jurídico acompanha o marketing de uma forma muito parceira, desde o registro da marca até o posicionamento dessa marca como um todo frente à sociedade e depois que ocorre algo desse tipo, como se colocar, né? O que você diz do gestor, do líder, tá ali no chão de fábrica, os japoneses chamam isso de Gemba, né? É um tipo de gestão. Você ir ali e entender a linguagem do chão de fábrica, do que está acontecendo e a partir daí extrair o melhor para a sua operação. Um executivo, e aí no caso não seria um só, porque foram 3 empresas, né, que ficaram ali no bojo, mas você ter essas pessoas compartilhando daquelas condições de trabalho, ou caracteriza uma conivência e um completo desprezo pela raça humana, né, ou caracterizaria um desdém com a operação. Então, nos 2 cenários, o jurídico precisa atuar, né? E o marketing também. Mas, sobretudo, não da forma como atuaram através de um posicionamento de imprensa. E aí, depois, isso extravasa para a esfera política também. A gente teve ali um infeliz comentário de um vereador na Câmara de Vereadores falando sobre, enfim, os nordestinos que estavam atuando ali, que eram bom de balançar rede e carnaval. Foi um show de horrores. E é uma pena que foi um show de horrores para um segmento que vinha trazendo orgulho para o Brasil, porque nós somos grandes consumidores desse tipo de produto, do vinho uruguaio, do vinho chileno e do vinho brasileiro, né? Um produto que vinha sendo exportado e acaba arranha a marca, né? Não sei como é que ela vai trabalhar daqui para frente, é um grande desafio para nós profissionais da área, assim, seria muito legal poder trabalhar nesse processo de reestruturação, abordando a temática de ESG de A a Z dentro dessa operação, porque seria um trabalho belíssimo, tanto de governança,
como explorando a área ambiental e social do trabalho como um todo, mas a ver como funciona, né? Perfeito. Estamos chegando agora no fim do nosso episódio de hoje, mas antes de finalizar, eu gostaria de perguntar a Tiago se ele gostaria de fazer mais algum comentário ou deixar aí uma mensagem para os futuros gestores ou já gestores de empresas ou pessoas físicas que queiram estar aí desenvolvendo o seu branding. Queria agradecer vocês, Letícia e Renata, primeiro, né? Dizer que nesse mundo líquido aí que a gente vive, nessa sociedade tão rápida e efêmera que a gente vive, é muito importante que a gente pare um segundo para pensar no que a gente está fazendo, porque tem a marca por trás. Então não é um post no Instagram. Às vezes um post no Instagram de uma piada interna acaba reverberando muito mal, e por trás daquilo se tem uma marca a zelar. Então é muito importante que quem lida com esse tipo de ativo que tenha a responsabilidade e o olhar necessário para a operação. Respira, pense sempre estrategicamente. Não existe mais jobzinho, não existe mais trabalhinho. Eu lembro que a época de agência é só um banner. Não tem mais isso, né? Não existe mais. Então, tratem com respeito e com afinco aquilo que é o maior ativo hoje de qualquer empresa, a marca, né? Por ela que a gente trabalha. E agradecer e enaltecer mais uma vez o movimento, e a Consege agradecer aí o convite. Espero ter ajudado aí com alguns esclarecimentos e fico à disposição. Então foi isso, pessoal. Gostaria muito também de agradecer ao nosso querido convidado, Tiago, para conversar com a gente sobre esse tema tão legal, né? E espero vocês no próximo episódio. E não deixem de estar seguindo a gente no Instagram, @ConsegioFRN, e acompanhar nossas redes sociais, que em breve estaremos de volta com outro podcast.